Olha eu aqui de novo, terceiro dia. Hoje é o pastor Rafael. Vai ser da hora, hein? Tá bom demais essa palavra, hein? E ontem, nossa, 100 palavras pro pastor Navarro, hein? Então, já fica esperto, entendeu? E vamos pro vídeo. E aí galera, tudo bem? Fui convidado aqui pelo canal Clube Perseverando, né? Para estar compartilhando uma palavra para nós no momento que nós estamos vivendo. Um momento onde nós vamos repensar algumas coisas, onde nós estamos sendo obrigados a repensar algumas coisas, né? Algumas atitudes nossas. Principalmente eu como pastor tive que mudar algumas coisas, algumas estratégias dentro da igreja para o momento que nós estamos vivendo. E o Lucas ele trouxe uma temática muito legal para aquilo que nós estamos passando. Crise, né? Uma oportunidade para Deus agir. Eu creio que é nos momentos mais difíceis que nós conseguimos ver a mão de Deus agindo e conseguimos ver milagres, conseguimos ver coisas acontecendo. E é nesses momentos também que Deus trabalha o nosso coração, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso caráter. Eu creio que nesse momento é o que Deus mais tem feito, pelo menos no meu coração, e creio que no seu também, é trabalhar em você, no seu jeito de ser, na sua personalidade, naquilo que você tem feito. Ele tem de alguma forma mudado a direção para onde você tem ido, não é verdade? Porque nós estamos num momento onde o medo tem surgido no nosso coração, as inseguranças, né, com relação a emprego, financeiro, saúde, né, uma crise que tem gerado no Brasil e até no mundo, né? Então todo lugar está passando por essa crise junto agora. E aí, como é que nós cristãos podemos lidar com essa circunstância? Como é que você pode passar por isso, compreender que Deus ele usa esses momentos para agir e fazer algo diferente na vida da igreja? Eu me lembro assim que teve alguns momentos da minha vida que eu passei por várias crises. E uma delas foi no momento que eu ia me casar. No ano que eu fui me casar, 2014, foi o mesmo ano que eu descobri que minha mãe estava com câncer. Foi uma crise interna, né, de falar, e agora? Como é que vai ser? Né? Como eu caso, não caso? Adio o casamento, não adio? E o que foi legal é que eu não adiei meu casamento por causa disso. Minha mãe entrou comigo no casamento, né, com lenço e tudo, mas foi um momento onde eu vi Deus cuidando da minha mãe, foi onde eu vi um momento onde Deus cuidou de mim, cuidou do meu casamento, preparou a festa, preparou tudo, porque eu também não tinha dinheiro nenhum. Então, nessa crise, nesse momento todo, onde ao invés de eu entrar em crise, né, eu me coloquei diante de Deus e falei, Deus, como é que vai ser? O que o Senhor quer fazer comigo? Como é que o Senhor quer me ensinar através disso? E foi nesse momento onde eu aprendi e vi Deus agindo na provisão, no cuidado, em várias áreas da minha vida. Eu creio que hoje, essa crise que nós estamos vivendo por causa do corona, também não é diferente. Eu creio que Deus ele vai agir de formas diferentes com cada um de nós, né? Ele vai agir de forma como provedor, protetor, em todas as áreas. Mas quais as lições nós podemos tirar diante de uma crise que pode nos ajudar a entender que Deus age por meio e através dela? Eu quero pensar com vocês, baseado na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 1, com relação com essa temática, né, de crise, onde Deus pode agir e mudar muita coisa dentro de nós e por nós e através de nós. Antes de a gente necessariamente pensar na carta, eu queria dar um contexto dessa carta que pode facilitar para compreender o conteúdo dela. Primeiro, que Tiago ele não é o Tiago apóstolo, né? Mas esse aqui é o Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, né? Que conheceu Jesus, que realmente acreditou em Jesus só depois que Jesus ressuscitou. Lá no Evangelho de João nós vemos que ele foi um dos irmãos que foi até lá para falar,
achando que Jesus estava louco com tudo que estava acontecendo, né? A ideia parecia que ele estava querendo até internar Jesus junto com os irmãos querendo internar Jesus, né? Tipo, vamos parar com esse negócio aí. Mas depois que Jesus ele ressuscita, ele aparece a Tiago, conversa com Tiago, e Tiago então crê que Jesus é Deus. E Tiago então passa a ser um grande líder na igreja. Quando a gente olha para isso, agora você já sabe que é Tiago, e ele se apresenta como Tiago, servo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele não se apresenta como meu irmão para dar credibilidade, não, ele é apenas servo. E ele escreve para uma igreja dispersa, que ele fala as 12 tribos dispersas entre as nações. Quando a gente olha para isso, você precisa entender que Tiago está escrevendo para uma igreja que está sendo perseguida. Aquela primeira perseguição, Tiago provavelmente foi escrito naquela primeira perseguição. Logo lá em Atos, quando Estevão ele é preso, ele é morto, né? O apóstolo Paulo começa a perseguir, prender todo mundo. Então, naquele período que provavelmente Tiago ele escreve essa carta, e a igreja então ela se espalha por vários lugares. E o que é legal é que quando a igreja ela se espalha por vários lugares, ela leva o evangelho e muitas pessoas começam a conhecer Jesus e a se converter. Você percebe então que no meio de uma crise onde as pessoas começam a ser perseguidas, perder suas casas, seu trabalho, perder tudo, Deus usa disso para que muitos outros comecem a ser abençoados, comecem a ser tocados pelo Evangelho. A igreja, nesse momento, ela estava acomodada em Jerusalém, onde todo mundo vendia tudo e dividia entre eles, comiam todos juntos. E estava uma comunhão linda, maravilhosa, mas a ideia de Deus é que o Evangelho alcançasse todas as nações. Então ele usa dessa crise, desse momento de perseguição sobre a igreja, para expandir o reino de Deus. E eu não creio eu não acho que é diferente do que nós estamos vivendo hoje. A igreja ela está sendo forçada a sair das quatro paredes e a movimentar a sociedade, mostrando que ela é luz em meio às trevas, que a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela está mostrando Jesus e as pessoas estão vendo. Eu creio que nesse momento Deus vai fazer um grande rebuliço através dessa circunstância, mudando o coração da igreja, dos pastores, dos líderes e dos próprios membros com relação a tudo que nós estamos vivendo. Para quê? Para que Deus possa ser exaltado. Tiago, nessa circunstância toda, ele dá uma ordem à igreja. Uma ordem que, para mim, parece ser um pouco de loucura, porque ele fala, olha só o versículo 2 do capítulo 1 de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ele olha para a igreja que está nesse momento difícil, perdeu suas casas, estão longe de casa, longe dos seus sonhos, longe de tudo que eles tinham conquistado, num novo lugar, passando também por alguns perrengues, por alguns momentos, por vários problemas. E ele pede para que a igreja se alegre, para que aquelas pessoas, que aqueles cristãos se alegrem. Da mesma forma, eu creio que Deus está falando isso para mim e para você, que nesse momento todo de crise que nós estamos vivendo, nós precisamos nos alegrar. Mas o Tiago fala isso com uma naturalidade tão grande, ele fala que nós precisamos nos alegrar. Quando a gente vai olhar para o texto original, ele está dizendo, é um imperativo, é uma ordem, alegre-se. Nós precisamos nos alegrar em Cristo. É isso que ele pede, que nós nos alegremos em Cristo. É fácil? Claro que não. Nós precisamos disso, nós precisamos dessa alegria que vem de Deus. Como é então que nós podemos nos alegrar em meio à tribulação? Eu entendo que a alegria, ela vem só de uma pessoa, a alegria vem de Cristo, a alegria vem de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria que Tiago fala não é uma alegria falsa, não é um momento de risada, mas é uma paz que vem de Deus, é uma sensação de proteção, de cuidado e de que tudo que está acontecendo não vai nos impedir de continuar e de viver o melhor de Deus. Eu não entendo que essa pandemia é algo para prejudicar a igreja, para derrubar a igreja ou para derrubar a nossa fé. Não, pelo contrário, eu creio que é a ferramenta de Deus para nos fortalecer, nos abençoar e nos consolidar como cristãos e como ovelhas em Cristo. Olha só o versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
Eu falo assim, que toda vez que eu estou começando a querer me acomodar, que as coisas começam a se acertar, vem uma crise e eu preciso tomar força e um pouco a mais. A verdade é que quando nós estamos exercitando a nossa fé, quando nós estamos caminhando com Cristo, há uma necessidade de crise, há uma necessidade de Deus mover algumas coisas para nos tirar do conforto. Primeiro, porque na crise nós conhecemos Deus mais de perto. Nós vemos a mão dele cuidando de nós, cuidando das nossas vidas, da nossa família. Eu me lembro quando eu estava fazendo o mestrado, teve um momento que eu estava financeiramente extremamente ruim, não tinha dinheiro para comer e nem dinheiro para pagar alguma das minhas contas. E eu fui convidado para pregar numa igreja em Minas. E eu fui, sem pensar em oferta, no máximo que a gente ia receber o combustível para ir voltar, pelo menos era a minha expectativa, né, de receber pelo menos isso. E quando eu fui lá, preguei naquela igreja, ministrei naquela igreja, quando eu estava saindo, já acabou o culto, um casal me chegou e falou: pastor, passa aí a conta do seu banco. Quando eu falei, passa aí, falei, se Deus quiser vai vir alguma coisinha, mas não imaginava o que seria. Na segunda-feira chega um depósito para nós, o valor exato, para a gente fazer uma compra e pagar as nossas contas. Deus agiu de uma forma que eu não esperava. Então, no momento de dificuldade, eu vi Deus cuidando e com isso a minha fé começou a ser fortalecida. Eu comecei a confiar mais em Deus e quando veio momentos piores do que aquele, eu estava mais forte e eu sabia e podia confiar que Deus vai cuidar de mim, que Deus ele está comigo. Então, nesse momento de crise, que Deus usa para nos fortalecer a nossa fé, a gente fica mais resiliente. Quando eu converso com a minha mãe depois que ela passou pelo câncer, ela fala que ela começou a enxergar a vida de uma outra forma, ela saiu mais forte do que antes, ela começou, hoje ela ajuda pessoas que passam pela mesma circunstância. Então você percebe que a crise, quando Deus permite que a gente passe por crise, Ele nos fortalece, a gente se torna mais fortes, mais firmes, mais perseverantes. E ele continua falando no versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E eu sei que foi nesses momentos de crise onde eu mais amadureci também como marido, como esposo, como filho, como pastor, porque foi onde eu tive que me agarrar em Deus e falar: Deus, eu preciso estar perto do Senhor. Fala comigo, me dá força, me dá uma luz, me dá uma direção, porque se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou cair, eu vou fracassar. E eu tenho visto que nesses dias também que nós estamos vivendo, eu tenho feito a mesma coisa. Deus, me dê sabedoria, me dê a estratégia e me mostre como sair dessa situação, como passar por essa crise. E eu vejo que Deus tem ministrado ao meu coração e tem me ajudado, me dado forças para vencer esses obstáculos, para sair dessa situação muito mais forte. E eu creio que nessa crise eu estou vendo pessoas sendo tocadas por Deus, eu estou vendo pessoas sendo curadas, eu estou vendo pessoas sendo transformadas, eu estou vendo pessoas se convertendo, e estou vendo pessoas que estavam frias voltando para Deus. Eu estou vendo todas essas coisas acontecerem por causa de uma crise. Você entende que a crise ela nos amadurece, ela nos fortalece. Hebreus 12 vai falar que nós temos que olhar para a disciplina de Deus para as provações como disciplina de Deus. Por quê? A disciplina de Deus, ela no momento, o Hebreus vai falar, não é algo agradável, não é algo gostoso de passar. Alguém gosta de ser disciplinado? Não. Mas a disciplina, ela não é para a morte. A disciplina, ela produz em nós os frutos de justiça e nos torna participantes da santidade de Deus. Então, quando Deus ele permite a crise, Ele permite que a gente passe em frente a diversas provações, diversas tribulações, nós podemos entender que Deus está trabalhando em nós para nos fortalecer, nos tornando mais maduros. E quando Ele trata de maturidade, ser completo, Ele tem um padrão, que é Jesus. Quando isso acontece, Deus nos torna mais parecidos com Jesus. Na crise que o nosso caráter, a nossa vida é transformada e nós nos parecemos mais com Ele. Romanos 8, 27 e 28 vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Os quais os predestinou, né? Para serem
iguais a quem? O seu filho. A ideia é que o 28 e 29 é por que todas as coisas cooperam? Todas as coisas cooperam para que aqueles que foram escolhidos, chamados por Deus, possam se tornar parecidos com Jesus. Então, a crise, tudo que Deus está fazendo, Ele está agindo em você, na sua vida, para te fazer mais parecido com Jesus. É fácil entender isso? Claro que não. Porque no momento da crise não é agradável, não é gostoso nem um pouquinho. Mas se nós olharmos para a igreja, para a história do povo de Deus, desde o Êxodo, toda vez que vinha crise, o que acontecia? O povo crescia e se fortalecia. Êxodo, né? Quando o faraó não está desagradado, está desgostoso com os hebreus, ele começa o quê? A escravizar, tacar peso sobre eles e ainda mata os seus filhos. Mas o que acontece? O povo continua crescendo e se fortalecendo. Quando nós olhamos, quanto mais o povo, quanto mais a igreja em Atos foi perseguida, ao invés dela morrer, o que aconteceu? Ela cresceu, ela multiplicou. E quando a gente olha para a igreja na China, quanto mais perseguição lá, mais ela cresce, mais ela se desenvolve. Então a crise é o momento onde Deus trabalha no nosso coração como igreja, como filhos, para que nos fortalecer, nos tornando mais maduros, mais parecidos com Jesus. E é nesse momento que há um pedido que nós devemos fazer. Há algo nesse momento para a gente passar pela crise e compreendendo que Deus está agindo em nós e através de nós. Nós precisamos fazer uma oração, tem que ser a nossa, que está no versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago, ele traz algo muito interessante, que nesse momento de crise, momento de provação, a nossa oração tem que ser: Senhor, me dê a tua sabedoria. Me dê a tua sabedoria para passar por isso. Me dê a tua sabedoria para olhar para essa crise como uma oportunidade. Não só de Deus agir, mas de eu crescer nesse momento. A crise é Deus agindo na sua vida para te fazer crescer, para te amadurecer. Você já parou para pensar que nós só amadurecemos com responsabilidades e também nós só amadurecemos depois de momentos difíceis? É isso que acontece. Eu fui amadurecer como homem depois que eu casei, que eu tive minha responsabilidade de pagar as contas, de cuidar da minha esposa. Como eu amadureci muito mais, e passando por vários perrengues, Deus me amadureceu muito mais. Eu só fui amadurecer depois que eu saí de casa, fui para o seminário morar sozinho. Cresci, amadureci. Foi muita coisa ruim que aconteceu nesse período também. Muita coisa difícil, mas eu cresci, eu amadureci. E eu creio que você pode olhar para a sua história e você vai ver vários momentos da sua vida que você enfrentou, passou momentos tão difíceis, tão complicados, mas você amadureceu, você cresceu. A crise é a forma que Deus escolhe para a maioria dos cristãos de trabalhar e agir na sua vida pessoal, de fazer você crescer, amadurecer e enxergar muito além do que você tem vivido. Eu creio que a crise que você está enfrentando, a sua oração, não tem que ser para Deus, me livra dessa crise, mas me dê a tua sabedoria. A sabedoria que Tiago está falando é a mesma sabedoria que Provérbios fala, temor ao Senhor. O que nós precisamos nesse momento é temer a Deus, mais do que o corona, mais do que os homens, mais do que o financeiro, mais do que todas as coisas. Porque se nós tememos ao Senhor, nós vamos sair dessa crise com uma fé inabalável. Nós vamos sair dessa crise tão fortes como igreja, como homens e mulheres do Senhor, que nada mais vai nos impedir. Porque é na crise que nós somos forjados, fortalecidos e trabalhados. Quando eu olho para a ilustração que o Hernandes Dias Lopes dá no seu livro a respeito de Tiago, que ele fala do mastro de navio, né, onde ele segura aquela vela principal, a forma como ele é feito, como a árvore é escolhida, a árvore ela fica realmente no alto de uma montanha e em volta dessa árvore tudo é limpo, eles arrancam todas as árvores em volta, para que aquela única árvore receba todo o impacto do vento, tempestade, sol, chuva. Porque quanto mais impacto ela receber, quanto mais pancada ela receber, mais forte e mais firme ela vai ficar em dias de tempestades em alto mar. Quando a gente olha para um diamante, o diamante ele só se torna algo bonito depois que ele é lapidado, né? Que é tirado os excessos, que ele é limpo.
aí ele cresce, aí ele fica lindo, bonito e fica muito mais valioso, não é verdade? A mesma coisa é comigo e com você. A crise é a forma que Deus escolhe para agir, para moldar e lapidar os seus filhos. É a forma como ele escolhe para tocar e transformar a nossa mente. Você olha, por exemplo, uma árvore, toda árvore precisa ser podada, porque com a poda faz o quê? Que ela dê mais fruto e ela cresça mais forte. Então, Deus ele age nesse momento de crise para moldar o seu caráter. Então, você precisa se alegrar nesse momento por estar passando essa crise, porque Deus está trabalhando em você, te fazendo mais forte, mais perseverante, mais maduro, completo em Cristo Jesus, fazendo mais parecido com Cristo Jesus, e está te fazendo buscar o temor ao Senhor. Então, olhe para essa crise como oportunidade para deixar Deus agir na sua vida. Deus ele quer agir em você e através de você, cuidando do seu coração, da sua família. Deixa Deus trabalhar. Que Deus te abençoe. E lembre-se, Deus ele escolheu esse momento para agir em você, cuidar de você e da sua família. E Ele está tratando o seu coração. Deixa Ele trabalhar. Deus te abençoe e até mais. Falei que ia ser da hora. Falei que ia ser bom. Pois é. Amanhã, sexta-feira, enfim, sexta-feira, Pastor Mário, mensagem dele também tá demais. Chegou o vídeo dele, graças a Deus, tá que enfim. Então, gente, até amanhã e não se esquece, manda para quem precisa, compartilha, curte o vídeo, entendeu? E se inscreve no canal para receber as notificações para quando tiver vídeo.